para abordar com vocês, tá? Então, só para reforçar, até aproveitando a pergunta da Antônia, com relação à resenha que vocês têm que entregar, né? Até amanhã, no caso, dia 23, eu pedi para, né, na medida do possível também, tá, gente? Enviar o arquivo pelo Word, o arquivo editável, porque para mim fica mais fácil na hora de fazer a correção, que eu faço a correção no próprio arquivo. Mas se você fez manuscrito e mandou foto, né, mandou PDF, não tem problema, tá? Eu dou meu jeito aqui para fazer a correção e faço a correção na caixinha lá do próprio arquivo, tá certo? Vai ser uma correção, né? Eu vou fazendo a correção e vou devolvendo, vou seguindo a ordem alfabética lá do SIGA, tá? Mas todo mundo vai receber direitinho o arquivo com a correção, tá certo? Com os apontamentos do texto, tudo certinho, do gênero, tá? Outra coisa, com relação às atividades, então nós temos duas coisas para a gente, né, pontuar nesse momento de hoje. Com relação à atividade da semana passada, eu tenho algumas observações a fazer com relação ao exercício do livro da semana passada, né, que o tema era advérbio e locução adverbial. A correção, ela foi encaminhada lá na tarefa, então quem ainda não viu, é só entrar na tarefa da semana passada, que a correção dos exercícios, aqueles que vocês se equivocaram um pouco nas respostas, então aí a correção está lá na própria atividade, tá? Mas eu vou pontuar algumas coisas com vocês aqui depois, mas no final. Vai tratar do tema dessas semanas, feita com as postagens que vocês estão fazendo lá dos memes no Padlet. Eu sei que dá um pouquinho, às vezes, de trabalho para fazer, não é trabalho, dá um pouquinho, às vezes, você pensar, né, e organizar, e pensar no efeito de sentido que o seu meme vai provocar, demanda um pouquinho de tempo para você, né, relacionar essas informações, mas é muito interessante, é muito, muito legal a gente poder compartilhar com os colegas também, né, um ver o que o outro está colocando, está entendendo dessa questão, né, e trabalhar com a semântica. Tudo bem, Júlia, estamos começando aqui. Então, trabalhar com a semântica é muito, muito importante, porque isso demanda, né, essa apreensão que vocês vão fazendo do vocabulário, que é muito importante na hora de interpretar um texto e na hora de escrever um texto, né? Porque você buscar, para evitar, por exemplo, na hora que você está redigindo o seu texto, você está lá redigindo a sua resenha, e você não quer repetir você precisa buscar no vocabulário, né, um sinônimo para aquela palavra, ou você quer estabelecer relações de contradição, você quer trazer um contra-argumento, você precisa trabalhar com os antônimos, né? Então, a questão também, né, do cuidado que se deve ter com relação às palavras que são parônimas, porque às vezes são palavras que têm, né, o som e a escrita muito parecidas, e aí a gente acaba se confundindo com relação ao significado delas e o uso que a gente faz de determinadas palavras, né? Então, todos esses conceitos, eles são importantes, sim, né? Você entender o funcionamento da língua, né? E a partir também desses efeitos de sentido que essas palavras vão produzindo, é muito importante, né? Às vezes a gente pensa, a gente como aluno, eu penso também como aluna, né, que sempre fui, também às vezes, para que eu estou estudando isso, né? Mas assim, ele tem
esses conceitos, né, tem relação com tudo isso que eu estou falando, com a leitura e com a escrita, com a leitura de mundo, né, com a interpretação que se faz do mundo. E por falar em interpretação de mundo, para começar a nossa aula, eu vou apresentar para vocês uma música, para variar, né? É uma música do Emicida chamada Amarelo, vocês já devem conhecer, tá? Cuja letra é muito interessante. Eu gosto muito por causa do final. Sempre me chamou a atenção essa música por conta do final dela. Eu sou muito de ficar analisando letra de música. Eu fico ouvindo, às vezes, não pelo ritmo, mas pela letra. E aí, o finalzinho dela me chamou muita atenção, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Mas tem também o trabalho com a linguagem que a música faz, tá? E é esse o meu interesse. Tá projetando direitinho para vocês aí a letra da música? É só falar, tá? Tá projetando? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar com até Oi? 50% de desconto. Com a 123milhas.com, você já programa a sua viagem. Essa música é muito boa, beleza. Pode parcelar em Então vamos lá. vezes no cartão ou 5 vezes no boleto. Tem anúncio, né, para variar? Vamos lá. Vou passar ela aqui um pouquinho. Bará. Alguma coisa. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito... Desculpa, gente. A letra tá passando para vocês aí? A letra da música? Tá, né? Beleza. Então vamos lá. Me sinto são e salvo e forte, e tenho comigo pensado, Deus é brasileiro, anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones, combustível no rotina, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, uma boca ansioso pela queda. Vinho, água, mano, sou mais que essa pedra. Corpo, mente, alma, tipo Ayurveda. Estilo água, o corpo, meio das pedras. Na trama, tudo, sou dramaturgo. Com cama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, vulcana, isso é um samba em curso. Capulanas, busca nirvana no curso. É um vulcão pra nós perder, é opção zero. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Deixa quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quente. E o de nós sem teto, vai. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Meu pior tinha razão. Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorrão tudo morros, camarada, tudo. De peça no forro, os melhores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Olhinhos no mundo, mas já quis no pulso. Sem nossa vida não para de cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, amor é muito amor, vender a raiz. Onde a família com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de velho. Odiar o diabo é mó boi. Difícil é viver no inferno, viver a moda. E o meu império canalha que não te leva a sério. Interfere pra te levar à lona.
Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Permita que eu fale nas minhas cicatrizes. Mas não gosto de jogantes, não melhor figurantes. Que lembra minha toque. Permita que eu fale nas minhas cicatrizes. Tentando roubar na sua voz, saber o que resta agendar. Vamos passeando por aí. Permita que eu fale, não as cicatrizes. Se isso é sobrevivência, beleza minha sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ai, maloqueiro, ai, maloqueiro. Levanta essa cabeça. Enxuga essas lágrimas, certo? Respira fundo. Volta pro rio. Você vai sair dessa prisão. Você vai atrás desse diploma. Com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós. Te vejo no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Valeu? Valeu? Elaine, Muito. Diga. tem gente querendo O Caio, entrar. É. Ah, Caio entrou agora. Beleza. Caio. Levanta e anda. Também é muito boa. Isso. Eu vou ouvir, que assim, eu tenho um problema, que às vezes eu conheço a música, mas eu não fico muito ligada em título da música, não. Entendeu? Às vezes eu já ouvi, mas eu vou buscar, tá? Mas essa música, ela me chamou a atenção, a primeira vez que eu ouvi, ela me chamou a atenção por esse final. E esse final, ele tem muita coisa, ele diz muita coisa pra gente. Deixa eu só ver aqui. Esse final diz muita coisa, né, com relação até ao nosso contexto, mas tem todo um trabalho, né, linguístico na letra da música toda, de um modo geral, porque para dizer sobre todo um contexto, né, ele desenha todo um contexto social e ele traz palavras, né, que pertencem ao mesmo campo semântico, palavras que são, né, hipônimos ou hiperônimos, que são palavras, tem uma palavra ali homônima que ele usa, cela, né? Tem o trabalho que ele faz com a sobrevivência, né, que eu vou mostrar para vocês. Mas esse finalzinho aqui, quando ele fala, ele é um finalzinho assim, bem de inspiração quixotesca, né, de Dom Quixote, aquela pessoa que corre atrás dos seus sonhos, que vai atrás dos seus sonhos. Então ele diz, enxuga essa lágrima, respira fundo e volta para o ringue, você vai sair dessa prisão, você vai atrás desse diploma. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está indo atrás do nosso diploma, a gente está indo atrás, e é isso que vocês fazem quando vocês, né, procuram participar desses momentos síncronos também, procuram buscar, participar das atividades que os professores propõem. Eu sei que está muito difícil, né? Não está fácil para ninguém, não está fácil nem para, né? Não está fácil para os professores também, mas a gente vai vencer isso, né? Com a fúria da beleza do sol, se Deus quiser. Então, assim, eu gosto dessa parte, dessa última parte da música, eu gosto da música como um todo também. Mas essa diz muito para nós, né, nesse momento. Mas a questão do trabalho com a linguagem que ele faz, que a música, né, que a poesia faz de um modo geral, com todo esse
com todo esse recheio aí de uma linguagem conotativa, né? Trazendo para nós exemplos do tópico dessa semana. Quando ele faz aqui, quando ele trabalha com, né, nesse trecho, permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Se isso é sobre vivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Então, para transmitir essa mensagem, né, de que... Elaine, para falar... Elaine. Oi, diga. Licença, a Maria Fernanda está querendo entrar. Ah, tá bom. Maria Tá bom? Fernanda. Beleza, obrigada. Isso, chegou. Então, para falar dessa questão, né, dessa mensagem que ele quer passar, né, ele trabalha e faz esse jogo com essas palavras, trazendo aí as palavras com quase o mesmo som, não é? Com sentidos diferentes, dizer que para falar da minha vida, né, falar sobre a vivência, sobre a minha vida, eu não posso resumir a minha vida em somente sobreviver, né? Eu não posso resumir a minha vida em somente querer ter o mínimo, né, para a minha sobrevivência. Eu preciso buscar mais, eu preciso, né, sonhar, eu preciso ir além, o desejo me move, né, o sonho me move. Então, essa mensagem que ele coloca aqui, eu acho muito bacana, e esse jogo, né, de palavras, ele usa aqui, né, tem o chorado, ele pega a música do Belchior, né, esse refrão, tem o sangrado demais, tem o chorado para cachorro. É o sol que invade a cela. Então, esse sol, quer dizer, é a esperança, né, que invade a cela, que invade a prisão. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, a gente tem todo um contexto que é desenhado, né, e a gente tem palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo de significado, para construir esse cenário aqui, para dizer que ele não está, né, não tem uma boa situação, mas papo reto, não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem ri de nós sem teto. Então, nós vamos superar isso tudo, né? Nós vamos correr atrás. Então, é interessante todo esse trabalho com a linguagem, e é interessante também a gente observar nos textos que a gente está interpretando, né? E procurar observar, vou sair aqui, procurar observar, né, essas relações que a gente pode estabelecer. Então, todas as vezes que eu estou pensando, né, em algum texto, ou em alguma música, alguma coisa que eu possa trazer para a aula, eu estou estabelecendo relações, né, com o tema, com outros discursos, e isso é muito importante no trabalho de interpretação e na hora de escrever, né, no trabalho de escrita. Isso é muito importante, a gente conseguir estabelecer essas relações. E aí, para essas questões, a gente precisa do conhecimento linguístico, né? Por isso que a semântica nos ajuda bastante a interpretar esses textos. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou apresentar para vocês, tá? Esses conceitos que nós vimos nessa semana, da questão da polissemia, né, da questão dos homônimos, dos parônimos, de um modo assim bem rápido, porque tem um conceito que não está no livro de vocês, que são a questão do hipônimo e do hiperônimo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, rapidamente, como que a gente analisa esses conceitos, tá? Então, a gente falando, né, e analisando a música, a gente percebe, né, em qualquer texto esse trabalho que precisa ser feito com relação a essa sinonímia, né, essas palavras que são sinônimas, que pertencem ao mesmo campo, para a gente não, às vezes, não cair naquela questão de repetir palavras, né, no texto. E também com relação aos significados das palavras, né, e os antônimos também, quando a gente quer determinar e produzir determinado efeito de sentido oposto, um sentido negativo, né?
Então, e às vezes, né, a questão linguística, ela ajuda a construir essas palavras, né, de pensar em palavras que eu posso usar no meu texto. Então, às vezes o prefixo, né, de sentido oposto ou negativo, ele vai construir uma palavra, um antônimo para uma determinada palavra que eu preciso, para dar esse efeito de oposição. Então, bem dizer, mal dizer, esperar, desesperar, né? Simpático, antipático, comunista, anticomunista, progredir, regredir, né? Regressão, simétrico, assimétrico, né? O prefixo a com sentido de negação, concórdia, discórdia, ativo, inativo, e assim vai. Então, vocês viram, né, que nessa construção de sentidos, nessa construção de dados, nós temos palavras que são homônimas e parônimas. As homônimas, elas são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, mas têm significados diferentes. Então, você tem, né, os homônimos que são homógrafos ou os homônimos homófonos. Homo, que significa igual, né? Então, homógrafo com a mesma escrita. Então, você tem, o gosto daquela fruta está ruim, né? Então, o gosto da fruta é substantivo. Agora, quando eu digo eu gosto de fruta, né? Usando o verbo gostar na primeira pessoa do presente do indicativo, eu estou construindo um outro significado. Mas a grafia é a mesma, né? A pronúncia é um pouquinho diferente, né? Porque gosto e gosto. O O aberto e o O fechado, né? Agora, os homônimos que são homófonos, eles têm o mesmo som, mas grafia diferente, significado, obviamente, diferente. Então, é o que tem com relação à seção, né? Você tem seção com C, seção com S, né? Você tem a seção com C, que é um substantivo, que deriva do verbo ceder, né? E você tem a seção com S, dois S, que é um substantivo, que tem o sentido de reunião, né? Você tem a cela, que é um substantivo, e você pode ter a cela com S também do verbo selar. São significados diferentes, mas grafias, né? Grafias diferentes, sons iguais, tá? Só passando pelo conceito. Então, a gente tem outros exemplos dos homógrafos, né? Rego e rego, do verbo regar. Providência, isso é muito comum nos textos de vocês, palavras, substantivos que derivam de verbos. Às vezes, o substantivo, ele tem acento, e você vai usar o verbo, você coloca acento. Só que qual que é a questão? A providência é substantivo. Providência, uma paroxítona terminada em ditongo, tem acento. Agora, ele providencia o documento, é verbo, né? Então, você tem aqui providencia. Aí é uma paroxítona terminada em A, não tem acento. É regra de acentuação, tá? E a diferenciação aí das classes gramaticais. Também tem essa questão, né, que é muito, muito comum, tá bom? Denúncia e denuncia também, tá? Muito comum. Acender e acender, né? Cela com C, cela com S, no sentido de compartimento, que é a cela de prisão, né? E a cela, que é o arreio do cavalo, ou você tem o verbo selar, né? Ele sela o envelope, né? Então, nós temos esses significados que são construídos. Agora, existem palavras que são homógrafas e homófonas simultaneamente, ou seja, tem a mesma escrita e o mesmo som, mas significados diferentes. Então, a gente tem esse quadrinho aqui, e eu coloquei esse quadrinho com a intenção também de mostrar modos de interpretação de quadrinhos, de tirinhas, porque a tirinha, a gente tem que partir do pressuposto de que a relação do verbal com o não verbal aí trabalha com a quebra de expectativa, sempre.
Então, quando você vai analisar, numa questão de interpretação, pede para você analisar o efeito de sentido de determinada palavra ou expressão, ou o efeito de sentido produzido pela tirinha, de um modo geral, você sempre tem que partir do princípio da quebra de expectativa. Qual que é a quebra de expectativa aqui? Quando a criança, né, pensa, seu Manuel, que sorte a sua, o Senhor com tantos sonhos, e eu com apenas um que sonhei ontem. Ela está falando do sonho, né, do sonho, do verbo sonhar. Agora, o senhor Manuel, ele é padeiro, ele vende sonhos, que é o doce, né? Os doces sonhos do seu Manuel. Então, no final, né, a criança fica refletindo. E tem gente que acredita que não podemos viver só de sonhos. Qual que é a quebra de expectativa aí? Com relação a essa construção, né, do texto a partir de um conhecimento de uma questão linguística. Tem gente que acredita que não podemos viver só de sonhos, mas o seu Manuel vive, não é? O seu Manuel vive de vender sonhos, é a renda dele, né? Então, essa quebra de expectativa com relação a essa reflexão, tá? Que tá ao mesmo tempo que está trazendo a reflexão, está interpretando a palavra, né, no sentido próprio dela. Então, o seu Manel vive de sonhos, e eu tenho os meus sonhos. Então, essa quebra de expectativa com relação ao significado da palavra, tá? O trabalho com a palavra. Nessa situação aqui também, calma, já vai acabar. Como paciente, seja paciente, né? Então, o paciente, aquele que está sendo assistido pelo dentista, né? Mas precisa ser paciente, é o adjetivo com relação ao substantivo paciente, né? Então, essas classes gramaticais aí que vão aparecendo, esse conhecimento de classes gramaticais que a gente precisa ativar para fazer determinadas interpretações, né? E tem a ver também com a questão do advérbio que eu quero mostrar para vocês. E os parônimos, que são palavras diferentes no sentido, mas com muita semelhança na escrita e na pronúncia. Então, às vezes, os parônimos nos fazem cometer alguns equívocos, né, quando a gente está escrevendo. Então, por exemplo, ratificar e retificar. Muito comum as pessoas confundirem os sentidos, né? Retificar é corrigir, né? E ratificar é reforçar. Dar o aval, não é? Então, essas palavras, tráfego e tráfico, né? Uma muito comum, que né, uma ocorrência muito comum nos textos, é o afim. O afim junto e o afim separado, né? São homônimos. O afim junto, ele significa semelhante, análogo. Por exemplo, né? Temos objetivos afins, temos objetivos semelhantes. Esse afins, né, no plural, objetivos afins, é junto. Agora, estamos aqui, né, a fim de irmos atrás do nosso diploma, no sentido conotativo, né? Então, a fim de, com o objetivo de, é separado, mas é muito comum a gente, né, perceber esses usos aí equivocados, os homônimos e dos parônimos, tá? Descrição e descrição, né? Descrever no sentido de caracterizar, né? E discrição no sentido de ser uma pessoa, né, recatada, modesta e tudo mais. Mas os conceitos que eu queria mostrar para vocês também, que, né, pertencem a essa questão de campo semântico, são os hipônimos e os hiperônimos. Se a gente pensar lá no conceito da matemática, né, de conjunto, de conter e de estar contido, né, a gente tem aqui o hipônimo, que são palavras que se relacionam dentro de um conjunto. Ou seja, o hipônimo, ele está contido, né, num conjunto maior. Que esses hipônimos, eles se ligam por afinidade, ou seja, né, eles pertencem a um campo de significados.
são partes do outro, né? São partes de um conjunto maior. Então, banana ou laranja é hipônimo de fruta. Azul ou preto é hipônimo de cor. Ou seja, essas palavras estão contidas na ideia de fruta, contidas na ideia de cor, contidas na ideia de verdura, tá? Então, são hipônimos. Agora, o hiperônimo é o que contém, é o conjunto, né? Em que os hipônimos estão contidos, tá? Então, você tem legume, que é hiperônimo de batata, porque existem outros legumes. Fruta é hiperônimo de abacaxi, porque tem outras frutas. Né? Doença é hiperônimo de catapora. E aí, a gente vai estabelecendo essas relações. Não sei se vocês se lembram, né? Mas numa aula passada aí que eu mostrei para vocês a questão da coesão, né? De alguns elementos, o texto, um texto dissertativo até, né, marcados ali as palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo de significado, para não repetir. Então, trabalhar com essa ideia de hipônimo e de hiperônimo também é eficiente quando a gente está produzindo texto, pensar, né, qual é o conjunto maior em que aqueles significados estão contidos, tá? Então, é interessante a gente trazer esse entendimento da semântica para a nossa atividade, tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer destacar alguma coisa? Acho que eu já falei, mas vou falar de novo. Quero dar os parabéns para vocês, o Padlet está lindo, né? Vou olhar também, né, mais detalhadamente todas as postagens. Mas tá muito bacana esse compartilhamento aí, tá muito bacana, tá bom? Tá muito legal. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fala sim, não. Acho que tá bem explicadinho. Beleza, Guilherme, valeu. Tô lendo aqui o que o Gabriel colocou, né? Conhecendo 2020, sem dúvidas eu morro esse ano. Não morre não, Gabriel. Pelo contrário, o ano que vem a gente vai dizer, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Entendeu? É isso que vai acontecer, tá? Relaxa. Vamos lá. Bom, então a gente passando um pouquinho, eu vou retomar a questão do advérbio com vocês de uma forma bem, né, bem sintetizada, tá? Com relação a alguns entendimentos naquele exercício do livro, com relação a algumas questões em que a maioria se equivocou, tá? Eu vou só projetar aqui, o exercício está digitalizado aqui, tá? Com as respostas, as respostas já estão aqui, eu só vou analisar com vocês alguns pontos, tá? Então, a primeira questão, ela vai analisar o manual de redação da Folha de São Paulo, fala dos advérbios. A maioria acertou essa, com relação aos advérbios que terminam em mente, né? Com sufixo mente, eles expressam juízo de valor. Então, eles devem ser evitados em notícias. Por quê? Partindo-se do pressuposto de que as notícias, elas têm que são gêneros textuais que primam pela imparcialidade, apesar da gente saber que, né, os discursos não são imparciais, mas é uma questão de primar por essa imparcialidade, por ser um discurso mais objetivo possível, né? Então, deve-se evitar nesse sentido. Depois vem a pergunta dizendo que se no artigo de opinião, né, precisa dessa orientação. O artigo de opinião, obviamente, qualquer texto argumentativo, né, como, por exemplo, né, a resenha que vocês estão produzindo, os advérbios, eles trazem esse juízo de valor, eles trazem posicionamentos, eles ajudam nesses posicionamentos, tá? Mas o que eu quero mesmo colocar para vocês é a questão dessa construção, né, e da função do advérbio nessa produção de efeito de sentido, e qual é a relação dele com relação, qual é a função dele como modificador. Porque o advérbio, ele é
uma palavra invariável. Ele é uma palavra que não sofre flexão, né? Como o substantivo, como o adjetivo. E ele não, digamos, ele não concorda, né? Com o nome a que ele se refere, ou com o verbo a que ele se, com a palavra a que ele se refere. Com o adjetivo, com o verbo, com um próprio advérbio. Mas ele atribui efeitos de sentido, ele atribui posicionamento. Então, muita gente teve dificuldade em identificar essas circunstâncias. Muita gente acabou tentando explicar, né, com outras palavras, e não identificou essas circunstâncias. Então, para entender, o advérbio, ele é um modificador de um verbo, ou de um adjetivo, ou de um outro advérbio. No caso, nesses casos da número 3 aqui em questão, por exemplo, na letra A, uma coisa é você dar a informação de que alguém chorou. Fulano chorou. Chorar é um verbo intransitivo, nem precisa de objeto, né? Mas a informação chorar de frio, né? Ele chorou de quê? Por quê? Por que motivo ele chorou? Porque ele estava com frio. Então, esse de frio, a preposição junto com a palavra frio, constrói uma circunstância de causa, né? O porquê que ele chorou. Tá? Então, essa locução adverbial, ela constrói essa circunstância de trazer o motivo do choro. Também, na letra B, ele veio de Berlim. Está dizendo o quê? Ele veio de algum lugar. Ele saiu, né? A origem dele é de algum lugar. Então, está dizendo a respeito da origem. Se eu tivesse, né? Se tivesse no exercício colocado assim, ele veio rápido. Né? Ele veio rápido. Então, é o modo como ele veio. É outra circunstância. O verbo vir tem um sentido e o advérbio, ele vem sendo um modificador desse sentido. Tá? Então, sempre pensando, imaginando o advérbio como um modificador de sentidos, para o verbo, ou para um adjetivo, ou para um advérbio, tá? Você não entrará sem a caderneta e eu estou sem dinheiro. Olha só, são duas expressões aqui que utilizam a preposição sem, em duas locuções diferentes, né? Sem a caderneta e sem dinheiro. A preposição sem, sozinha, ela pode trazer para nós a ideia de, né, de nulidade, de negação. Mas, nessa letra C, é a condição, né, para você não entrar. Você não entrará se não estiver com a caderneta. Caso contrário, você entra, né? Então, é uma ideia de condição. Tá? É um efeito de sentido de condição. Então, a gente tentar analisar essas circunstâncias a partir da ideia de que o advérbio é esse modificador, tá? É uma palavra invariável, mas ela é modificadora. Daí, nessa número 4, muita gente também fez confusão. Por quê? Porque na número 1 aí, olha, ela comeu muito. Uma coisa é a pessoa comer, né? O verbo intransitivo de novo, o verbo comer. Mas outra coisa é ela comer muito, ou ela comer pouco, ou ela comer devagar, ou ela comer rápido. Todas essas palavras são modificadores do verbo comer, certo? São advérbios. Comer pouco, comer muito, comer rápido, comer devagar, tá? São modificadores. Então, o muito na número 1, ele é modificador, ele é advérbio. Está modificando o verbo. Na número 2, se eu retirasse essas palavras muito e muita, né, e dissesse, ela comeu bife e salada. Eu estou dizendo o que ela comeu, né? Quem come, come alguma coisa, tá? Comeu o quê? Bife e salada. Só que ela comeu muito bife, eu estou modificando a ideia do bife. Bife não é verbo, bife não é adjetivo, bife não é advérbio, bife é substantivo, é nome. E o modificador do nome, né, pode ser numeral, adjetivo, pronome, artigo, né? Então, o muito aí, né, como esse pronome que acompanha o nome. Então, você tem aí
a palavra muito. Eu acabei repetindo aqui, tá, gente? Deletem essa resposta aqui, que não tem nada a ver. Eu repeti o que estava lá embaixo, lá em cima. Então, a questão do muito aí está modificando bife e muita está modificando salada. Tanto é que muita flexiona concordando com a salada, né? Então, e advérbio não flexiona, tá? Então, não é advérbio na número 2, tá certo? Outra questão que deu pano para manga também foi a número 6. Por quê? Com relação a essa identificação de classe gramatical. Até fiquei um pouco preocupada, porque nesse entendimento, né, de vocês com relação às classes gramaticais, alguns colocaram até a interpretação e trouxeram tempo verbal, o tempo do verbo, e não era essa a questão, tá? Essas palavras que estão marcadas, às vezes, a gente pode entender como advérbios. Por exemplo, o hoje, né? Eu até coloquei aqui uma frase, a encomenda chega hoje. Se eu tivesse só, né, dizendo, a encomenda chega hoje. Uma coisa é dizer que a encomenda chega. E que ela chega hoje, eu estou atribuindo ao verbo chegar uma circunstância de tempo. Então, o hoje aqui, ele é advérbio, porque ele está modificando o verbo chegar, certo? Só que nessa letra A aqui, esse hoje, ele não está sendo modificador de nada. Esse hoje é simplesmente o sujeito dessa oração e é o nome que se dá a esse evento, né, do tempo presente, que é o hoje. Então, é o nome. Se é nome, é substantivo. Então, esse hoje aí é substantivo. Da mesma forma, eu penso no amanhã. Se eu disser que a encomenda chega amanhã, é advérbio, porque está modificando o verbo chegar, certo? Mas eu penso no amanhã, eu penso no futuro. E principalmente porque essa palavra está determinada pelo artigo. Palavras determinadas por artigo, elas são substantivos, né? Elas são nomes, tá? Mesmo palavras que, né, poderiam ser enquadradas, colocadas dentro de outras classes gramaticais, se elas vêm determinadas pelo artigo, elas são substantivos. Da mesma forma, a tarde, olha, a tarde está fria. Também é a denominação de um evento temporal, mas não é um modificador, é o nome do evento. Então, é a tarde, tá? É diferente se eu dissesse, a encomenda chega à tarde. Aqui é modificador, aqui é advérbio, porque está modificando o verbo chegar, tá? As manhãs de abril são bonitas, né? As manhãs de abril. Da mesma forma, o sujeito aqui, né, esse núcleo do sujeito aqui, manhãs, é um nome que está determinado pelo artigo as. Então, é um substantivo, tá certo? Outro detalhe desse exercício, também, que chamou a atenção, foi na número 8, com relação à identificação dos referentes dos advérbios. Então, quando eu falei para vocês, olha, o advérbio, ele modifica um verbo, né? Ele modifica verbo, ele modifica adjetivo, ou ele modifica um outro advérbio. Então, por exemplo, aqui, olha, na letra A, o que esse mais está fazendo? Esse mais, ele está modificando tolerantes. Porque uma coisa, se eu dissesse, estamos tolerantes para com as diferenças e as fraquezas humanas. Se nós estamos tolerantes, é uma coisa. Agora, quando, não é um reforçador argumentativo. Eu estou demonstrando uma posição. Estamos mais tolerantes. Tolerante é adjetivo, né? Tolerante é um adjetivo. O que o mais está fazendo? Está modificando tolerantes. Então, o advérbio, ele é um modificador de adjetivo, tá? Fácil. É mais fácil ser capa de revista. Também. Fácil é adjetivo. Uma coisa é dizer que é fácil ser capa de revista, né? Agora, é mais fácil ou é mais difícil? Esse mais aqui está modificando o adjetivo, tá? Estamos menos cegos e arrogantes. Cegos e arrogantes são
né? Nós estamos cegos e arrogantes, característica, né, do sujeito nós. Então, o que, que o menos está fazendo? Está modificando, né? É um modificador dessas palavras que tem valor de adjetivo, tá? Quando eu falei de novo, olha, o advérbio, ele modifica verbo. Então, as notícias chegam. Chegam como? Rapidamente, né? É o modo como elas chegam. No dia seguinte, multidões saíram às ruas. Esses dois termos grifados estão modificando o verbo sair. Porque uma coisa é dizer, multidões saíram. Agora, saíram para onde? Né? Saíram às ruas. E quando? No dia seguinte. São circunstâncias de tempo que estão determinando e modificando a ideia de multidões saírem, tá? Elas podem saírem, as multidões elas podem saírem, né? Às ruas, hoje à tarde, né? Mas a circunstância é no dia seguinte. Então, é um modificador. E outra coisa também que foi quase todo mundo se equivocou foi com relação a essa última. O que, sem dúvida, beneficia o desenvolvimento das crianças normais. É muito comum o advérbio, quando ele indica um posicionamento, ele modificar uma frase inteira, uma oração inteira. Então, algo, né, que vem antes aí no texto, beneficia o desenvolvimento das crianças normais, sem dúvida alguma, ou seja, indubitavelmente, né, de modo algum, sem dúvida nenhuma. Então, toda essa oração está sendo modificada, ou um determinado ponto de vista está sendo demonstrado por essa locução adverbial, sem dúvida. Indubitavelmente, se eu substituísse por uma palavra só, né, a locução, tá certo? Então, eu queria pontuar essas observações para vocês, tá? Para que a gente possa ir observando esses efeitos de sentido, né? Que emergem desses elementos linguísticos, tá? No caso do exercício foi dos advérbios, tá certo? E aí, quando vocês estão lá produzindo os memes de vocês estão ativando esses conceitos, né, com relação a esses efeitos de sentido. Qual é o efeito de sentido que eu quero provocar aqui, né? E aí, esses exercícios, eles são bons para a gente aprimorar a nossa interpretação de texto, aprimorar a nossa escrita, tá bom? Eu não sei se eu sou muito repetitiva, né, mas é porque a intenção é que vocês entendam isso mesmo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação que quer fazer? Quem quiser dar uma olhadinha, é só entrar lá no exercício, que as correções estão lá, tá bom? Tá tudo certinho? Beleza? Bem explicadinho, eu sou bem explicadinha, detalhista. Tudo bem, gente. Então, se ninguém tem nada a declarar, eu vou encerrar, vou interromper a nossa gravação, tá?